Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje. Como vocês estão? Eu tô aqui, o sol tá começando a entrar de volta, olha o verão chegando aqui. Muito feliz com... Minha casa fica sem luz por 3 meses. Hoje é o primeiro dia que essa luz está de fato entrando aqui. Bom, vamos lá. Hoje eu tenho uma pergunta aqui que eu vou, na verdade, usar a pergunta para falar sobre várias coisas que são várias perguntas. Vamos lá. Boa noite, gostaria de saber a sua opinião sobre a maldade no mundo. Vejo que pessoas estão cada vez mais egoístas e no âmbito profissional existe muita falsidade, puxão de tapete. Não sei lidar com isso. Me diz sua visão sobre o assunto. Abraços. Então, eu queria falar um pouco sobre a maldade, nesse sentido assim, de a identificação da maldade no outro ou na gente. E essa impressão toda, e várias outras mensagens de problemas éticos, assim, de gente, por exemplo, dizendo, e aí vou falar um pouco sobre política, e vai gerar todas aquelas coisas aqui, que gera as agressividades, talvez, e tal, mas tudo bem. Mas de gente que fala, cara, eu não estou conseguindo mais lidar, por exemplo, com a minha mãe, porque ela está assumindo um discurso político que para mim é um problema ético. Assim, se ela fala essas coisas, se ela está pensando essas coisas, a gente tem uma distinção ética, uma distinção do certo e do errado. Então tem uma agressividade no discurso que eu não consigo mais compreender. E aí a gente começa então a ter um certo vislumbre da maldade no outro. No outro próximo da gente, no outro colega de trabalho, ou no outro amigo, ou no outro na mãe, ou no parceiro. E isso é muito assustador, né? Várias vezes, eu acho. E então aí a gente chega a uma distinção assim entre que eu queria tentar falar um pouco sobre maldade e o que é enlouquecimento nesse sentido de perversão, agressividade. Quando é que a gente fala, não, fulano tá doido, pirou, e descola, né? E aí falar um pouco sobre o Bolsonaro nesse sentido. Vamos lá, muita coisa, né? Mas vamos lá. Por que eu estou juntando esses assuntos sobre a maldade aqui no campo do trabalho e tal, e sobre a política, e sobre essa identificação com esse outro, essa agressividade? Ontem a gente saiu da peça da Flor e tem uma das atrizes da peça que faz uma freira na peça. E tem um discurso dessa freira, num momento da peça, que ela fala, eu não aguento mais ver tanta maldade no mundo. E dentro desses parâmetros dessa personagem, dessa freira, essa maldade é bom ou mal, né? É bom ou mal, é preto ou branco e tal. E ela tá dizendo que ela não tá mais aguentando lidar com esse grau de maldade. E aí ela saiu, essa atriz que faz essa personagem, ela saiu falando, Manu, você acha que o Bolsonaro é mal ou que ele é louco? Por conta especialmente das últimas declarações do Bolsonaro, né? De várias coisas que ele tem dito aí nas últimas semanas, assim. Não estou aqui querendo abrir os campos políticos, estou falando desse certo programa de agressividade dele, né? De escárnio do outro, né? Do que pareceria maldade. E aí eu respondi para ela, falei, cara, eu acho que ele é louco mesmo, assim, na minha opinião ele é louco. Agora tem uma diferença. Então, nesse sentido, eu acho que ele precisaria de tratamento. Tratamento sério, assim, na boa, falando sério. Não estou sendo irônico, tá? Só que tem uma diferença, um problema muito sério, que é alguém que supostamente tem esse grau de impulso agressivo com relação ao outro e tem um certo eco, tem um encontro de um eco num laço social. Então, ele encontra correspondentes, né? Ele encontra gente que topa esse discurso. Então... E aí a gente não tem a configuração do que seria um enlouquecimento, se alguém dissesse, cara, isso aí tá fora, se o normal não aceitasse, ele dissesse, isso tá fora dos limites da gente. Talvez o Bolsonaro, num outro momento, seria um doido de rua, nesse sentido, assim, alguém que está gritando sozinho porque não encontra laço, porque não encontra ninguém que diz para ele, eu acolho o seu discurso. Então ele vai sozinho por aí e tal, num delírio dele mesmo, num delírio de agressividade, num delírio onde todo o problema está no outro e ele é um herói, né? É delirante mesmo, assim. Então todo o problema está fora, está do lado de lá, e ele é o herói, é o Johnny Bravo nesse sentido, né? Perfeito, porque ele não consegue reconhecer algo de errado nele, ou isso faz toda a conexão com a loucura, assim, algo que você não consegue reconhecer em você e aí você joga para fora e cria vilões, né? Como a gente, por exemplo, criou o PT como vilão e tal. Né? A gente não estou falando eu, mas parte dessa galera. Bom,
então a maldade nesse sentido, o que eu estou querendo dizer? Tentando juntar. A maldade, os impulsos de agressividade, os impulsos de agressão mesmo ao outro, eles estão presentes em algum grau em todos nós, né? Em algum grau eles existem, eles estão aí. A gente vai modulando isso com uma certa lei. A gente vai dizendo isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Então, uma espécie de funcionamento de moral, talvez. Assim. Então, você fala, olha, esse tipo de coisa a gente não pode fazer. Como uma criança fala, isso aqui você não pode bater no seu colega. Você não pode bater. E aí você vai, então, civilizando esse sujeito, socializando esse sujeito, fazendo ele conseguir lidar com o outro, para que ele não atue essa agressividade pura, né, que está lá nele, mas que existe em todos nós. A agressividade existe em todos nós. E aí, no ambiente de trabalho, por exemplo, que a gente vive no Brasil de um jeito muito intenso, a lógica da competição, do superar o outro, do ser melhor, do sucesso, ela intensifica isso, né? Ela faz você atuar isso de um jeito muito mais intenso, porque é liberado lá dentro. Então, o puxão de tapete, como ela coloca aqui, existe lá e faz sentido. E aí, na nossa política, é estranho porque, então, essa lógica da agressividade também encontra seu lugar no outro. Essa agressividade que está em nós, a gente empurra para o outro. Então, a gente vai falar, olha só, o problema está lá, né? A projeção no outro, o problema está lá. E assim a gente vai seguindo. Todos nós incapazes de reconhecer a agressividade na gente, o problema na gente, a maldade na gente. Todos temos maldade, né? Então, acho que o traço do enlouquecimento, e aí para ser tanto de gente que me fala, mas como é que eu consigo lidar com a minha mãe que agora diz coisas absurdas sobre as pessoas que têm que morrer mesmo, bandido bom é bandido morto, essas coisas assim, que são um certo traço do que seria uma maldade. Falar que alguém tem que morrer, poxa vida, isso não é errado? Isso lá atrás não estava errado? Não foi assim que a gente aprendeu que não pode? Onde é que a gente perdeu essa lógica? Né? Onde é que a gente perdeu e que a maldade está liberada? Bom, a maldade está liberada porque você não consegue mais reconhecer ela em você. Então, o bandido é o vilão para onde você empurra todo o mal e você coloca nele. O vilão, né? O inimigo, né? O inimigo, então você coloca nele todas as coisas e aí você vira o herói, que é o caso do Bolsonaro. Ele vira o herói de si mesmo, né? Então ele é o herói, o resto é o vilão, que é diferente dele é o vilão. E o estranho é que a gente aceita essa situação, né? A gente aceita essa função. A gente não, mas tem alguém que aceita, né? Porque senão ele não poderia estar fazendo isso, entende? Então isso é uma coisa para se pensar. E que me parece interessante, assim, de tentar entender. Por que a gente está precisando desse herói, né? Por que a gente está precisando desse sujeito que diz eu sou o Johnny Bravo? O que é que está acontecendo que a gente não está conseguindo reconhecer sinais de fraqueza na gente, sinais de agressividade na gente e processar eles, né? E olhar e falar, caramba, o que será? Porque várias vezes quando a gente, no ambiente de trabalho, por exemplo, ou no ambiente político, quando a gente fala da maldade do outro, a gente está ali reconhecendo talvez um traço que a gente gostaria de atuar, que a gente gostaria de puxar o tapete de alguém, mas a gente sabe que não pode. Então eu gostaria de pisar na cabeça das pessoas, mas eu sei que não pode. Mas eu tenho um desejo lá em mim, né? Eu tenho um desejo disso. Mas eu sei que não pode, eu sei que não é legal fazer isso, eu sei que faz mal. Eu tenho um processo de moral em mim, de certo e errado. Então eu sei que faz mal, mas eu sofro. Porque o meu desejo não está totalmente em conexão com a regra, com a moralidade. Então, o desejo continua existindo, o desejo de ser o melhor, de ser o único, de ser o dono, de ser o chefe, como uma criança, né? Mas aí você vai negociando com esses desejos. E aí, às vezes, fica inviável negociar com esses desejos e você empurra, então, para o outro. E fala, a maldade está lá, não está em mim, né? Então, eu acho que são processos, eu acho que o que a gente pode fazer em relação a isso é fazer caminhos, mais do que falar da maldade no outro, no ambiente de trabalho, na política e tal, inclusive no Bolsonaro, falar, olha a maldade lá nele, eu sempre vou, é claro que eu vou fazer essa proposição, mas é caminhos de reconhecer essa suposta maldade na gente. O que é maldade? Porque mesmo o termo, né, maldade, a gente estaria chamando de desejos, de impulsos que não são reconhecidos como viáveis, que não são reconhecidos como corretos. Muitos vão fazer sentido, eu acho, você fala, realmente, cortar a cabeça das pessoas é um pouco demais, você não pode fazer isso não é legal, isso não é bacana. Mas tem outros tantos desejos que a gente reconhece como errados, mas que não são. E por que a gente está reconhecendo como errados, né? Então a gente vai chegar a um problema ético no final das contas, o que é o certo, o que é o errado. Porque
para muita gente, eu acho que essas pessoas todas homofóbicas e tal, eu acho que várias vezes tem uma impressão de que aquilo está errado, de fato. De que esse impulso de desejo está errado, e quando elas experimentam nelas parece muito errado. Então ela empurra para o outro a vilania disso, o vilão disso que tem esse desejo, que está atuando esse desejo. Ele está errado, ele não pode fazer isso. Se a gente conseguisse revisar esses nossos desejos na gente mesmo, por exemplo, da homossexualidade, da diferença que existe dentro da gente mesmo, e não empurrasse a diferença para o outro e percebesse ela como vilania, como vilão, né? Então, perceber o diferente que existe em nós, né? O que seria o vilão, mas que não é o vilão, mas que existe em nós. Perceber que não somos heróis, que não somos perfeitos e tal. Então, fazer esse trabalho de não dizer que olha o outro puxando o tapete, mas em que grau que eu desejo puxar o tapete também? Em que grau que eu desejo ser melhor que o outro, né? Em que grau que eu não consigo lidar com esse meu desejo? Bom, e assim várias coisas. Para pensar, aí eu juro que eu vou parar de indicar o Freud nos próximos dias, juro. Mas para pensar esse problema do Bolsonaro específico, então temos aqui esse negócio aqui, que é a psicologia das massas e a análise do eu. Deu para ler? Que é um texto muito legal do Freud, que ele vai tentar explicar esses mecanismos de identificação. Ele fala de várias estruturas de situação de psicologia de grupo, né? De funcionamento de grupo, psicologia das massas. Mas ele vai tentar, a partir do momento do texto, explicar como é que essa identificação com o líder funciona. Né? Essa ideia do líder, né? E esse texto é de 1920, eu acho. Bom, mas então ele vai e serve totalmente para hoje, assim. É muito quando você fala, mas eu não entendo como é que a minha mãe está identificada com esse canalha, com esse cara que fala esses absurdos. E aí você vai lá, então, esse texto pode ajudar, eu acho, pode ajudar para tentar entender e processar essa coisa de por que a gente então deposita no outro essa ideia da salvação. Né? Então, eu não estou conseguindo lidar com o real aqui e tal, então eu vou depositar nesse outro esse discurso que vai dar conta das coisas e resolver as coisas para mim, porque eu não estou conseguindo lidar com contradições. No fundo, isso tem muito a ver com não conseguir lidar com contradições internas, né? Com não conseguir lidar com aquilo que a gente acha que é errado e tal. E aí a gente vai se submeter totalmente a essa identificação com essa espécie de figura que te diz que é a função do pai, né? Esse pai perfeito e tal, que te diz o que pode ser, o que não pode ser, como e é um pai mais ou menos violento e assim segue. Mas é legal esse texto para quem quiser, porque às vezes a gente se vê nessa situação, eu acho, né? E fala, como é que isso está acontecendo, cara? Como é que isso está acontecendo? As pessoas enlouqueceram, as pessoas estão falando coisas absurdas em relação aos outros. É de um grau de agressividade que eu não consigo entender. E aí você precisa ir atrás disso, e esse texto ajuda a ir atrás para entender onde é que acontece essa espécie de suspensão do que seria o ético, né? De suspensão do que seria o razoável, de suspensão do que seriam os valores da gente, que a gente teria que fazer uma distinção entre ético e moral, que é complexa de fazer, mas os valores principais, assim, de respeito à vida, de respeito ao outro, e parece que eles estão suspensos. Como é que eles ficaram suspensos? Por quê? Porque a gente não estava conseguindo processar, então, as nossas contradições, os nossos desejos agressivos. Então, a gente empurrou para lá, empurrou para fora, e esses outros que são os autores da maldade merecem morrer. Merecem desaparecer, merecem, enfim, ser exterminados, né? E aí, logo depois, a gente tem aí o nazismo funcionando, empurrando a maldade e o problema todo para um outro, porque é inviável reconhecer na gente. É um processo meio delirante mesmo, né? E triste, mas estamos um pouco passando por ele. Então, acho que temos que pensar sobre isso, pensar com calma, entendeu? Por isso que eu insisto aqui que a gente tem que pensar com calma, de conseguir ir separando as coisas, e olhando para si, percebendo o que na gente existe também de desviante. Sempre entre aspas, né? O que é desviante mesmo, o que pode, o que não pode, e assim a gente segue. Para entender os limites do nosso processo de produção, de impulsos, de agressividade, desejos e tudo mais. E aí também pensar as conexões que existem entre a sexualidade, né, os desejos, a sexualidade e a agressividade, né? Então, de modo geral, me parece que qualquer sexualidade é possível, né? Qualquer sexualidade, desde que acordada com o outro ou com os outros, é possível. A agressividade, o subjugo, né, a submissão do outro, se não acordado com o outro, já estamos entrando no campo da violência, né, e da destruição do outro. E aí é uma outra coisa. Mas essa fronteira entre esses dois parâmetros do nosso desejo, essa fronteira é tantas vezes tênue.
e ela tem a ver com o lugar do outro. Tem a ver com o lugar do outro, que é onde a gente coloca os nossos parâmetros éticos, né? E isso é difícil de entender. Então, porque nem sempre o nosso desejo está em consonância com os parâmetros éticos. Então, a gente tem que olhar para eles com calma, para os próprios desejos. E entender que desejar tudo bem, mas onde está o outro nessa história? Difícil fazer, por isso a gente projeta para fora o desvio. Era isso. Leiam aí esse texto, Psicologia das Massas e Análise do Eu, se vocês quiserem. É um texto interessante, bem legal, tá bom? Gente, muito obrigado. Se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo. Talvez realmente, nesse caso, ele sirva para alguém. E talvez para mãe, tio e tal, irmão de alguém. Comentem aí embaixo, leiam os comentários, vamos ver onde essa conversa vai. Se quiserem me mandar perguntas, mandem por aqui ou pelo direct lá no Instagram, que só eu leio, tá bom? Muito obrigado, até amanhã. Amanhã a gente continua essa conversa, ou outra conversa, mas essa conversa, tá? Obrigado, gente. Tchau. Até amanhã.